Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. Que abençoe a todos vocês que estão nos seus lares, levando as vibrações amorosas, e que possamos nós abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender melhor o Evangelho de Jesus e colocar em prática. E que eu possa, com a ajuda dos amigos espirituais, transmitir esse capítulo, esse item, de uma forma clara, simples, para que todos nós possamos assimilar os ensinamentos de Jesus. Então, como a Cláudia falou, nós vamos fazer uma reflexão em cima do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, com o título Sede Perfeitos, e na parte das instruções dos Espíritos, no item 10, que fala sobre o homem no mundo. É importante que a gente entenda que até algum tempo, né, ainda hoje, se fala, se coloca o homem como figura da humanidade, não se separando o masculino e o feminino. Então, quando Jesus fala o homem no mundo, quando Kardec coloca também os espíritos, o espírito protetor que vem nos dando orientação, coloca o homem no mundo, significa que dentro da linguagem que sempre foi usada, o sexo masculino, né, o homem sendo englobando também as mulheres, as crianças e todos, né? Então, entendemos como o homem do mundo os homens, as mulheres, os seres humanos, né? Que habitam o planeta Terra. E é super importante para que a gente tenha uma visão de sociedade sobrepor nenhuma qualificação, nenhuma classe, nenhuma etnia, nem nada. Como não tem sexo, nem masculino, nem feminino. Então, falando de espíritos encarnados, tanto faz no papel como homem e no papel na sociedade como mulher, ok? E o objetivo principal desse tema, né, é nos dando uma orientação de como devemos nos comportar socialmente, com os prazeres, com as tentações, com o que o mundo, o planeta, o mundo material nos traz, sem que a gente possa se perder, sem que a gente possa ser envolvido, sem que a gente possa ter um envolvimento que nos leve às virtudes. Então, esse é o tema principal, porque muitas vezes nós confundimos que virtudes são aqueles espíritos sérios que não convivem com o social, não convivem na sociedade. Ora, se Deus nos permitiu e diz que nós temos que estar na convivência social para que a gente possa ser caridoso e, através da caridade, evoluir, então nós temos que estar no mundo, né, como sinônimo de numa sociedade que existe o bom e o mal, e que a gente terá que ter o discernimento na nossa consciência daquilo que é o bem. E para isso o Evangelho vem nos trazendo, Jesus veio nos dizendo o que é o bem, o que é ser perfeito neste capítulo, né? Primeiro, ele diz que nós aqui nesse capítulo que nós precisamos, não estamos sós, e que nós temos a orientação de espíritos superiores, de espíritos que numa escalada evolutiva, numa escala evolutiva, estão de nós aqui, os nossos guias, os diretores
de diversas igrejas, né, espirituais, não só no centro espírita, como de outras religiões, que também estão intuídos e que também possuem qualificação necessária para que possa orientar aqueles que ainda estão no caminho com mais imperfeições do que ele próprio, né? Então, para isso, para que a gente tenha essa ajuda para viver em sociedade sem se envolver nos vícios maiores, nós temos que ter humildade, principalmente, porque a humildade de saber que somos falíveis e que nós estamos numa condição ainda de erro e de acertos. Então, a humildade vai fazer com que essas entidades, esses espíritos superiores, seja em qualquer religião, de coração, venham nos auxiliar. Mas como? Como eu, pessoa, um espírito mais superior, vou poder auxiliar aqueles que não estão ainda numa condição igual à minha? Então, primeiramente, eu como encarnada, eu tenho que ter bons pensamentos, sentimentos superiores, para que a nossa vibração, a nossa frequência de pensamentos esteja de acordo, para que eu receba todas as instruções e as orientações do plano espiritual maior. É como no rádio. Se nós não sintonizamos naquela determinada frequência, não vamos receber as comunicações de uma estação de rádio. Mesma coisa a televisão, quer dizer, todos os meios de comunicação. Como nós ainda estamos, né, não temos um instrumento material para receber, ainda não temos, mas nós vamos ter, para receber as instruções do plano espiritual superior, nós necessitamos de manter a nossa frequência vibratória do nosso pensamento, de forma que, através da prece, através da nossa humildade, dos nossos sentimentos, buscando ter amor ao próximo, amor a nós mesmos, buscando melhores condições que nós temos, para que essa frequência vibratória aumente e aí a espiritualidade maior possa nos auxiliar. Então, temos que exercitar, temos que vigiar o nosso pensamento, nós temos que ver que sentimentos nós estamos, se nós estamos angustiados, conflituosos, se estamos tendo raiva, ódio, não tem como a espiritualidade maior nos ajudar, porque a gente está sem condição de ouvi-los, sem condição de receber essa instrução, por mais que eles queiram nos ajudar. Então, é super importante a necessidade da prece, para que a gente possa elevar os nossos pensamentos, tirando do nosso coração as aflições, os sentimentos menores, que naturalmente ainda trazemos na nossa bagagem espiritual, não é mesmo? Então, precisamos, inclusive, ter uma passagem que Jesus nos orienta: se quiserem falar com Deus, vá no cantinho do seu quarto, fique em silêncio. Isso significa o quê? Que a gente possa estar numa condição de prece. Se eu estou agitada, se eu estou aflita, se eu estou desequilibrada, ninguém, nem encarnado, nem desencarnado, vai poder nos auxiliar, não é verdade? Já viram quantas pessoas se encontram num desequilíbrio, num sistema nervoso muito abalado, e que elas ficam numa condição que não adianta vocês num estado de choque tão grande, que nem nós encarnados para encarnados conseguimos ajudar. É necessário que a pessoa em desequilíbrio se concentre, se acalme para poder receber uma palavra amiga, para poder receber, senão não adianta.
Imagina no plano espiritual para o plano material. Então, essa necessidade de estarmos quietos, de estarmos mentalizando Deus, mentalizando Jesus, nessa posição de abrir o nosso coração, nessa condição de estarmos a fim de receber, como disse, com humildade, com sentimento de amor, estaremos automaticamente ligados ao plano superior e aí receber. Agora, existe uma confusão muito grande que para que muitos acham que é necessário ficar numa condição de segregação, numa condição de viver só em lugares afastados da sociedade, templos, em conventos, em lugares onde você não tem o contato social. Não se trata disso. Não temos que ter uma vida mística para que a gente possa ter esse contato dos amigos superiores, dos espíritos superiores, luz de Deus, para poder nos auxiliar. Muito pelo contrário. Se nós viemos num mundo em que temos que conviver cada vez mais em sociedade, tanto é que a maioria dos nossos lares, das nossas casas, possuem vizinhos colados, quando não um em cima do outro, outro embaixo, quando não em condomínios, aonde a proximidade de outras pessoas ficam mais incisivas e com influência diretamente em nós, como nós também influenciamos o outro. O ser humano é um ser social, que só se desenvolve, que só aprende em contato com o outro. Então, para que possamos nós cumprir o nosso dever nesta encarnação, nesta Terra, nesse planeta Terra, precisamos viver como vivem as pessoas da nossa sociedade. Isso significa que toda a parte cultural, a influência da cultura, a influência dos valores sociais em que cada sociedade possui, nós podemos perceber isso, a diferença que tem as sociedades na Ásia, na África, o comportamento em relação às relações com o outro, diferente do Ocidente. E cada país tem as suas diferenças em relação. Nós, latinos, brasileiros, temos muita necessidade do contato, né? Somos sinestésicos, ou seja, o contato com o corpo, é abraçar, é beijar. Sentimos falta desse aconchego. Outras civilizações, sociedades, são mais afastadas, não tem tanto se beijar, abraçar, né? São outros hábitos, outros valores. Por isso que estamos sofrendo muito nessa pandemia, né? Nesse isolamento, porque não podemos aglomerar. E quando nos comunicamos, alguém junto conosco, não podemos abraçar, beijar, quer dizer, sentimos muito isso. Até nos leva emocionalmente, às vezes, a picos assim, de depressão, de estarmos isolados, né, do mundo. Então, percebam que devemos cumprir o nosso dever de acordo com a sociedade, com a época que vivemos. Os valores da sociedade, eles mudam de acordo com o local, o espaço e de acordo com o seu tempo. O que hoje consideramos normal numa sociedade, na Idade Média não existia, não era considerado, e vice-versa. Como o duelo na Idade Média, ele era aceito normalmente. E as pessoas se duelavam e matavam umas outras, e fazia normal, fazia parte. Hoje em dia, não.
não permitimos mais, não aceitamos mais esse tipo de comportamento. Então, percebam que a cada encarnação nós vamos vivenciando outro tipo de sociedade, com os seus valores, com a sua cultura, com as suas práticas, né? Que isso quer cada vez mais enriquecer nosso espírito. E mudarmos, que é o mais importante. Porque nós não podemos ser os mesmos, né? Nunca. Hoje, agora, eu tenho os meus valores, mas amanhã eu posso mudá-los. Amanhã eu posso pensar diferente. Existe um filósofo, o Heráclito, que dizia, Heráclito, que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque o rio fica a água não é a mesma. Da mesma forma, nós nunca seremos os mesmos. A grande oportunidade da reencarnação é esse aprendizado, que cada vez mais vamos evoluindo. Então, mudar é necessário. Mudar sempre para o melhor, porque a gente não retroage. A gente sempre evolui. O ser humano, o espírito, ele sempre evolui. O máximo que pode acontecer é espiritualmente ficar estagnado. Mas a lei é evoluir sempre. A lei do progresso é a lei de Deus, que é imutável. A lei dos homens são mutáveis. A lei de Deus não. É imutável, ou seja, não muda. E nós podemos observar desde o início da nossa sociedade ocidental, desde o início do homem, que as leis não mudam, são as mesmas leis divinas. Então, para que a gente possa entender melhor, eu me lembrei de um caso que tem no livro Jesus no Lar, no capítulo 11, interessante, que é onde o espírito Nélio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, vem contando os encontros que Jesus tinha com seus discípulos, né? E dali, essas conversas, essas reuniões, ele ia passando vários ensinamentos. E ele nos diz que em Cafarnaum, onde ele estava conversando com os discípulos, né? E houve, o assunto era que como os devotos, né, deveriam se comportar. Como que deveria se comportar os devotos? E que Jesus então chegou e falou que havia um devoto que fez retiradas, que se colocou numa gruta, no meio da floresta, e lá ficou. E as pessoas começaram a glorificar esse devoto, né? Essa pessoa, a colocá-lo numa condição de orientador espiritual. Então, chegava um comerciante e dizia, né, os projetos dele para que ele pudesse progredir com o seu comércio e tal. E ele recriminava, ele dizia, não, temos que não ter lucros, não temos que ter cobiça, então é melhor orar e esquecer essa cobiça. Aí chegava outro falando de planos para casar, de planos para poder né, constituir uma família, e dali ele falava que não, que isso não era bom para o espírito, que isso não era bom, não era virtude, sim uma luxúria, que aonde deveria orar e consumir esse pecado, esse desejo de constituir família. Chegou também um outro pedindo para que orientasse, para que ele pudesse ter um cargo público elevado. Então, ele aconselhava que também não, que não deveria, porque a paixão pelo poder
prejudicava muito, que era melhor, então, orar e fugir dessa tentação, vencer os pensamentos, né? E que não deveria desejar esse poder. Aí chegava outro, falava que tinha festas fraternas e que como ele poderia fazer essa festa, de que forma. E ele também, da mesma forma, dizia que não, que isso era uma desordem, que deveria orar e fugir a essas tentações mundanas, essas tentações de alegria, dessas tentações de convivência. Bom, aí chegou um determinado momento em que ele desencanou, né? O devoto chegou até um determinado momento que ele desencarnou, e desencarnando, naturalmente, ele foi para o plano espiritual. E ele achava que ia frequentar o céu, com o paraíso, com tudo de bom e tal, como os outros também que ali iam se aconselhar com ele, também ocupar um lugar no céu e tal, mas qual? Foi só trevas, aonde ele se encontrava em uma situação de umbral, uma situação onde não tinha paz, só trevas. Então, identificado, o que acontece? Como matador da coragem e da esperança de centenas de irmãos. Então, quando ele estava nessa condição de trevas, ele perguntou o que aconteceu, por que se ele era um homem, então, quer dizer, faltava até humildade nele, né? Se ele era então um homem que ficava recluso de qualquer influência, de qualquer tentação, então, por que ele se encontrava nessa situação? Então, os espíritos superiores falaram para ele, né? No caso, né? Os anjos, como queiram se referir, inclusive em determinadas leituras, diz que ele não encorajava ninguém a lutar, a vencer as suas dificuldades, e que ele tirava a esperança de vários irmãos que chegavam até ele buscando um crescimento maior, uma ocupação, e ele ficava naquele ócio, levando a todos à ociosidade também, quer dizer, não progredia. Então, ele, como tinha o poder, o magnetismo de orientar e a credibilidade que as pessoas tinham dele, ele acabava prejudicando uma infinidade de pessoas que iam até ele. Então, aí no final, Jesus fala assim, vou ler para vocês. Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então, é uma grande lição que Jesus nos deu nessa passagem. Quando chegar alguém perto de nós, querendo criar, querendo trabalhar, querendo melhorar as condições sociais, temos que encorajar. Não, vai sim. Eu me recordo que muitas vezes chegamos para os nossos guias superiores, como o doutor Hermes, que está bem próximo de nós, e que nós falamos alguma coisa que gostamos de fazer, ele sempre diz, vai sim, vai em frente, é para o bem, você faça isso. Por quê? É progresso nosso. Dando errado ou dando certo, é um progresso. Nós tentamos, nós mexemos, nós fizemos alguma coisa em benefício do bem, sempre do bem, né? Então, se nós temos, ou alguém chega perto de nós e busca algum projeto que vá melhorar a si próprio e aos outros, temos que incentivá-los, independente
do resultado. Porque senão estaremos não levando esperança, não levando, acovardando as pessoas a irem mais à frente. Essa lição foi muito boa para que a gente possa, entenda e saiba lidar com realmente ter um caminho a seguir, né? Muitas vezes a gente fica, eu não vou em tal lugar, porque ali tem pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que não sei o quê. As pessoas necessitam de ajuda em qualquer lugar. Ai de nós, os espíritos superiores, vêm até nós, independente do local que estejamos. O que importa é o nosso pensamento, o nosso desejo. E eles conseguem nos auxiliar onde quer que seja. Da mesma forma. Até porque, quando o local em que nós podemos ir não é mais satisfatório, não nos satisfaz, nós mesmos nos deixamos de ir. É natural. Se existe um local em que a gente não se sente bem, o que nós fazemos? Não vamos. Geralmente a gente vai num local onde nós nos sintamos melhor. E quando a gente não se sente bem e temos que ir por alguma obrigatoriedade social, oremos para melhorar aquele ambiente, melhorar as pessoas, aqueles espíritos que estão ali, às vezes espíritos desencarnados, em sofrimento. Mas para isso temos que ter fé, temos que saber como lidar com esses ambientes. Tendo a certeza de que nós somos um instrumento de Deus e de Jesus. E que não estamos sós. Então, temos que analisar a nossa condição. Se temos condição, realmente, nós não vamos nos desequilibrar espiritualmente e estarmos lá. Mas, se não queremos ir, nós temos o nosso livre-arbítrio de não frequentar determinados locais, determinadas reuniões, porque já não nos satisfazem mais as nossas necessidades, os nossos desejos. Quantas pessoas são ajudadas nas ruas, nas sarjetas, drogadiços, que necessitam de ajuda, não de recriminação e nem afastamento, não é verdade? Mas temos que ter condição de ajudá-los. Então, meus irmãos, mais embaixo, então, o nosso irmão vem falando da perfeição, né? Nós só vamos adquirir essa perfeição através de quê? Da caridade. Como nós vamos sentir salvos? Sem caridade não há salvação. E como podemos fazer caridade? Em contato com o outro. Sozinho num canto ou fechado num ambiente, não tem ninguém para fazermos caridade, para ajudar. E é muito fácil, vamos convir que é muito fácil você não cair em tentação se você não tem influência nenhuma. Se você não tem outro tipo de comportamento que o seu. Sabe lá se você gosta, se você ainda tem esse desejo ou não? Qual é o grande mérito? É você conviver e saber separar o que é bom e o que não é bom para o seu progresso e para o outro. Então, temos que estar em sociedade, não em reclusão. A não ser com o vírus que nós temos agora, que não nos permite, porque é exatamente para a gente pensar como agir em sociedade, né? Estamos pensando a necessidade que temos do outro, estamos pensando como faz falta você ter esse contato de auxiliar, de estar ajudando, da conversa, da alegria, de trocar experiências com o outro, de trocar afetos, carinhos, não? Então, isso serve para que nós possamos refletir sobre esse momento em que Deus está nos dando oportunidade
de avaliarmos e de valorizarmos o contato com o outro, né? Então, a caridade, também outro ponto que ele nos chama a atenção, ela tem que ser para todos. A caridade não é feita só para quem necessita de bens materiais. A caridade é para ser feita com aquele que tem tudo, mas não tem uma palavra amiga, mas não tem uma palavra que leve o Evangelho de Jesus, que mostre um outro ponto de vista, de analisar, de se analisar e analisar o mundo, e de como conviver com eles. Porque problemas todos nós temos e temos que ter para poder resolvê-los. Mas como lidamos com esse problema? Como lidamos com esses irmãos e como lidamos com os nossos problemas para que a gente possa ficar equilibrado e nos ajudar e ajudar o outro? Porque quem não se ajuda também tampouco pode ter condição de ajudar o outro, não é verdade, por exemplo? Então, aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais precioso meio de se aperfeiçoar. Se eu vivo isolado, fora da realidade, além de não ter vantagem nenhuma de vencer as minhas dificuldades, como eu vou me... Então, a felicidade, como ele bem fala mais embaixo, né? Segundo as necessidades da humanidade. O que é a felicidade? O que é nós estarmos numa condição favorável de paz e de transmitir essa paz? Como a gente consegue ter uma felicidade que sabemos que não é perene, que não é contínua? Porque Jesus nos diz que a felicidade não está aqui, que está no plano espiritual, está nos céus, né? Que é o quê? É o mais elevado. A felicidade não está no mundo de provas e expiações. Mas como nós podemos nos sentir mais felizes? Vendo o outro sofrer com conflitos, com fome. As reportagens nos lembra disso, nos mostra. A cada vez que a gente vê aquela propaganda dos Médicos Sem Fronteiras, aquele documentário, nos dói o coração. Como podemos nos sentir felizes com irmãos que estão lá do outro lado, no outro continente, sofrendo de doenças, sofrendo de falta de tudo, de atenção, de saúde, desanimando as famílias. E completamente, não só com a falta do pão, mas com a falta de amor, com a falta de carinho, com a falta de dignidade humana. É impossível se sentir feliz vendo esses irmãos que estão longe, mas nos afetam. É impossível a gente estar feliz sabendo, mais próximo que da nossa família, tem uma pessoa que está sofrendo dores, que está com a saúde debilitada, que possui um temperamento difícil, que não consegue se entender e entender o outro, que vive em eternos conflitos. Como podemos ser felizes o tempo todo? Né? Mas o Espírito Protetor aqui nos diz para que a gente possa fazer sempre o bem. O bem ao outro, o bem a quem está mais próximo na nossa casa, no nosso vizinho, porque a satisfação de fazer o bem nos faz feliz. Chegar um vizinho nosso que está passando mal, vamos ajudar. Chega,
Não, vem cá, toma um remédio, o que você está sentindo? Você está precisando disso, precisando daquilo? Gente, isso é humanidade, isso é sermos mais humanos. E não a gente se esconder, não atender na porta. Quanto mais, se a gente não pode fazer pessoalmente, oremos por essas pessoas que às vezes estão em conflitos, perseguições espirituais enormes. Mas nós temos o Evangelho e podemos, de longe, orientar essas pessoas espiritualmente. Para que haja paz. Paz na sua vizinhança, paz no seu lar, paz na família. E assim a coisa vai se estendendo. As vibrações nossas do bem, da caridade aqui, no nosso país, vai refletir lá naqueles países onde a fome, a miséria, os conflitos, derrubando, acabando com as cidades, as intolerâncias sociais, religiosas, políticas, ou lá que seja, destruindo outros seres que não têm nada a ver. Sabemos que se isso acontece, é porque Deus permite, mas não estamos aqui para julgar o que esses espíritos fizeram em outras épocas ou não. Nós não temos que julgar. Nós temos que fazer o bem, ajudar, desejar a paz nesses corações, a saúde nesses corações, que possam despertar e restituir tudo aquilo que necessitam para o seu progresso espiritual. Se toda a humanidade pensasse seguindo o Evangelho, o mundo seria muito diferente. Já pensaram nisso? Se não houvesse tanto egoísmo, tanta ganância nos poderes, tanta loucura, tanto egoísmo, as nações poderiam se ajudar mais. Existem tentativas de auxílio, sim, graças a Deus que existem essas tentativas das nações se ajudarem. Mas alguns governantes que são escolhidos, que são dadas essa oportunidade para que possam melhorar a condição social de uma sociedade, do mundo, de todo o planeta, perdem essa oportunidade que Deus dá como líderes de praticar o bem. Como podem ser felizes? Não são felizes. Podem ter todo o bem material, mas felicidade não vai conseguir. E se foi dado um dever para cada um de nós, líderes ou não, de um grupo, de uma comunidade, nós temos que cumprir, de acordo com os desígnios de Deus. Jesus veio até nós, nos trazendo o seu Evangelho, nos mostrando como devemos caminhar. Orai e vigiai, porque não somos perfeitos ainda. Então, temos que vigiar o nosso pensamento, temos que melhorar os nossos sentimentos de egoísmo, de raiva, de ódio. Todos esses sentimentos ainda primários, né? Ainda involuídos. Temos que melhorar esse sentimento com a nossa razão, com que o nosso conhecimento, com o que já sabemos. E, de repente, é fácil, mas não entendem ainda. Muitos de nós não entendemos, não percebemos, não assimilamos esse ensinamento. Mas busquemos sempre, né? Pensar no bem, fazer o bem, porque não adianta só pensar. Não adianta ficarmos num tempo orando, sem ação. É importante que haja a ação no bem, a ação na caridade, a ação da convivência. Cada vez mais somos exigidos em família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, em todos os locais. Percebam?
que os grupos aumentam. Agora, então, com o WhatsApp, é grupo que não acaba mais, que a gente nem dá conta às vezes, né? E a necessidade que tem das pessoas desejarem a outra um bom dia, uma boa tarde, boa noite, mandar mensagem. Olha quanta necessidade que temos. E ninguém manda isso à toa. Nem para, vamos dizer assim, chatear o outro. Não, manda com a necessidade de querer o bem, do desejo da paz, não é verdade? Então, aproveitemos essas oportunidades, esses instrumentos, né? E parar de ficar com discussões bobas, com palavreados não necessários, porque não vai levar a nada. Até porque a palavra escrita é diferente da palavra falada. A palavra escrita, muitas vezes, você interpreta de uma maneira que o outro escreveu e não teve intenção, não é mesmo? Que não teve a expressão facial, a presença, a vibração do outro quando fala alguma palavra. Então, compreendemos isso. Nos tempos de hoje, cada vez mais as comunicações aumentam. E a gente, além de ser responsável pelaquilo que a gente se comunica, nós somos responsáveis também pelos nossos atos e da maneira que nós estamos absorvendo isso. Que seja de uma maneira reflexiva, de uma maneira equilibrada, e que, se não vai fazer o bem, deixemos de lado. Simples assim. Isso aqui não é bom, então vou deixar de lado. Fazer o bem, vou falar o bem, né? E que o bem, como nós temos a lei de causa e efeito, o bem vem para cada um de nós. Sem ter esse interesse de fazer o bem, mas, como sabemos da lei de causa e efeito, se você faz um bem, você vai receber um bem, seja lá de onde for, nas horas mais necessárias, que você estiver em aflição, em desequilíbrio, vai ter o bem chegando perto de você e te melhorando a tua condição. Então, fazer o bem, pensar no bem, fazer o bem e queremos o bem, que o bem vem para cada um de nós também. E assim, somando a toda uma sociedade, imagine, se estende o bem, a paz, a solidariedade, a fraternidade, e vai mudando. Nosso planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece, para a regeneração. Todos nós desejamos estar no planeta de regeneração. Ah, que bom que não tem essa chateação, que não tem esse desconforto, que não tem pessoas completamente contrárias do que a gente pensa. Mas nós devemos de ter paciência, nós devemos de compreender que o outro pensa diferente. Não existe dois espíritos na mesma, iguais. E que temos que respeitar até, é uma caridade, da maneira que o outro pensa. Não temos que pensar igual, mas também não temos que recriminá-lo, temos que entender e compreender, para que possamos viver em paz, não é mesmo? Mesmo que sejam ideias diferentes. Orar sempre, para nós mantermos o equilíbrio e para o outro também. Quantas famílias atualmente não estão se dando por divergências políticas atualmente? Porque está numa condição de 8 ou de 80, né? Numa condição de extremismo. Estamos vivendo isso atualmente, nós temos que ter essa compreensão para que a gente possa, a humanidade, a sociedade, possa realmente encontrar um ponto comum. E que é da crise, que é do caos, que vem a luz. Então, vamos lutando, vamos melhorando as nossas condições para que a luz venha, que vai favorecer a todos, né? Não só a um, mas a todos. Isso é que é o mais importante. E, no livro Estude a Vida, Emmanuel não, esse aqui é André Luiz, nos traz algumas reflexões para a gente
fechar mais ou menos a nossa fala, sobre o que é essa regra áurea, né? Ele chama de Em Torno da Regra Áurea, do livro Estude e Viva, André Luiz. Então, ele vem nos falando assim: quanto mais se adianta o progresso, mais intensamente se percebe que a vida é um condomínio. Ou seja, quanto mais evolução, quanto mais progresso, mais multidão estaremos vivendo. Quanto mais convivência vai aumentando. Mais embaixo ele diz: civilização e cultura baseiam-se no espírito de equipe, com a interdependência de permeio. Isso significa que a civilização e a cultura só vai aumentar com equipe, não é uma pessoa, nem duas pessoas. É uma equipe sempre no trabalho coletivo. Vocês estão percebendo agora no terceiro milênio, em que qualquer lugar que você vai trabalhar, qualquer emprego, existem dinâmicas para perceber se você sabe conviver com o outro. Você pode ter conhecimento enorme a respeito daquela oferta de trabalho, de emprego. Mas se você for uma pessoa que não consegue conviver com o outro, você vai ter dificuldades até de se empregar. Então, percebam que não é à toa que está acontecendo, porque conhecer aquele trabalho específico, você vai ter condição de aumentar o seu conhecimento. Você adquire. Agora, ser é diferente. Né? Conviver é diferente. É um conhecimento, é uma prática que demanda longo prazo, não é verdade? E ele continua: princípios idênticos prevalecem no reino da alma, convocando-nos o livre-arbítrio ao levantamento da segurança e da felicidade de todos, aqueles que nos comungam a experiência. Então, nós temos o livre-arbítrio de estar ou não estar nesse caminho. Nos demonstra aqui que também a felicidade depende do livre-arbítrio de nós praticarmos o bem. E, sobretudo, para encerrar, ele fala: vivemos agora gigantesco empreendimento de renovação. Usemos todas as nossas possibilidades, sejam elas recursos ou aptidões, na construção dos tempos novos. Solidariedade, cooperação, entendimento e concórdia, amor a deslocar-se da teoria para erguer-se na vida prática. A regra áurea, para complementar-se devidamente, não se restringe à estrutura negativa. Não faças a outrem aquilo que não desejais. E sim, exige plena observância da forma positiva em que se expressa. É preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos nos seja feito. Ou seja, olha a inversão de valores aí. Não é mais, não faças a outra aquilo que não desejas, e sim, faças a outra aquilo que você deseja que tenham feito a você. É uma pequena diferença, mas muda completamente o posicionamento e o pensamento em relação ao outro. Então, percebam, meus irmãos, que não adianta ficar enclausurado numa caverna, num templo, numa igreja, ou dentro de casa, sem se comunicar com o outro,
sem estar em sociedade, porque perdemos a oportunidade de evoluir, de crescer. E, concluindo, o que o nosso estudo aqui nos diz, fala assim, a conclusão desse estudo: os vícios, tentações e prazeres do mundo não devem constituir obstáculos, não, para que vivamos bem com os homens de nossa época, reportando sempre os nossos atos do Criador. Teremos o auxílio e a intuição necessária nos momentos decisivos de nossa vida. O convívio com o semelhante é o meio que Deus nos concede para desenvolver em nós o sentimento de fraternidade e amor ao nosso próximo. Então, queridos irmãos, não percamos a oportunidade de estar com o outro. Não percamos a oportunidade de auxiliar, de ter uma palavra amiga com alguém que chega até nós, de entender o posicionamento do outro, diferente do nosso, de percebermos que os nossos sentimentos, as nossas vibrações alcançam muito mais ao outro do que briga, do que discórdia. E sabendo que sempre estaremos intuídos e auxiliados pela espiritualidade maior. Mas que cabe a cada um de nós melhorarmos os nossos sentimentos, melhorarmos os nossos pensamentos, para que realmente tenhamos esse auxílio do alto, porque não é fácil ser encarnado, cheio de tentações, em que nós temos que usufruir de uma forma que não nos vicie, de coisas materiais que possamos nós utilizá-las, mas de uma forma que não fiquemos presos a elas e dependentes, tendo a consciência de que estamos aqui de passagem, que esse corpo é um instrumento de aperfeiçoamento do nosso espírito, de nós, né? Que nós somos o espírito. E aí, meus irmãos, vamos estar em outra condição. Portanto, não evitemos grupos, não evitemos pessoas diferentes que sofrem, que estão em conflitos. É a grande oportunidade de sermos caridosos. Temos que exercitar com amor, com foco, para que a felicidade, mesmo que não seja totalmente agora, possamos nós alcançá-la. Que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais que estão conosco, nos auxiliando, esteja sempre conosco. Gratos estamos por esse auxílio, gratos ficamos pela essa atenção, pelo carinho, pelo amor a todos. Muita paz, meus irmãos.